Então, pessoal, essa chamada NEP, na verdade, ela vai misturar elementos da economia capitalista, como eu disse, mais dinâmica, né? mais sofisticada, com o controle de setores específicos da economia por parte do governo, do Estado. Aí já é a proposta que o socialismo defende, tá bom? Porque aí toda a produção, né, ela vai ser literalmente apropriada pelo governo, não é? Pelo Estado, para ser mais exato, né? O governo é passageiro, o Estado ele é passageiro, tá bom? Então é o seguinte, tudo que se produz em termos industriais, tudo que se produz em termos agrícola, manda para o Estado. O Estado faz o que com isso exatamente, professor? Ele tenta implementar a revolução, porque motivos óbvios, né? A gente precisa reconstruir o país. Dentro do ponto de vista do sistema capitalista, como há a livre iniciativa, né, o livre mercado, as pessoas vendem, né, os fornecedores de produtos e de serviços, eles fazem isso porque eles querem obter lucro. Ok, sem problema nenhum, é a lógica do sistema, beleza. Não é ilegal, não é imoral, vamos que vamos. Só que dentro do socialismo não há lógica do lucro, né? Abre aspas, não há lógica do lucro. Então, tudo que é apropriado é para o desenvolvimento, né? Inicialmente a reconstrução e, no segundo momento, o desenvolvimento da então União Soviética, né? Lembrando aqui que em 1922, aí sim é composta a Constituição, né? Direitinho, e aí é criada a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Professor, quem é que entra? Quase todo mundo do Império Russo. Quase todo mundo do Império Russo. Tá? Com exceção lá da Finlândia, Letônia, Lituânia e Estônia, né? Que eles deram para a Alemanha para poder sair da guerra, né? E que depois da guerra virou país independente. O território do Império Russo virou a União Soviética, né? E aí começam algumas questões bastante peculiares, né? Porque quem mandava no Império Russo eram os russos, mas não eram só russos que estavam dentro do Império Russo. Tinha um monte de gente, um monte de povos com línguas diferentes, com religião diferente, né? E os russos, dentro da União Soviética, eles vão se impor diante dos outros povos, tá bom? Beleza. Em 1900, lembrando, a Guerra Civil acaba em 21, e em 24, o Lenin, que então era o líder, né, da União Soviética, ele morre de causas naturais. Só que aí surge um problema, que é um grande problema que praticamente todas as ditaduras têm, né? Todos os governos autoritários têm, que é a sucessão, né? Quem é que vem depois? Já que não tem eleição, né? Mas alguém tem que ocupar o cargo, né? A gente resolve o problema com o nosso prefeito muito fácil. Ele sai, a gente vota em outro. Se a justiça tirar, fica o vice-prefeito, né? E acabou o mandato, a gente vota em quem a gente quer. Pronto. É mais fácil de resolver. Numa ditadura, não. Numa ditadura, o fim do mandato de alguém é sempre uma coisa estressante, né? Sempre perigosa. Por quê? Tem sempre aqueles mais ávidos por poder. E quem são os mais ávidos por poder? Que tem mais influência no Partido Comunista Russo nesse momento. Do lado Trotsky, que a gente já tinha visto, né, o líder do Exército Vermelho, e do outro lado Stalin, que é um cara também que se destacou na guerra, né, também pela brutalidade. Só que os dois eles têm pensamentos diferentes em relação ao futuro da União Soviética. Enquanto o Trotsky ele queria seguir ao pé da letra os mandamentos do Marx, que era, seguinte, o socialismo ele só vai vencer se o mundo todo se tornar socialista. Não adianta aqui socialista e o resto do mundo todo capitalista. Então, daí a ideia do Trotsky da revolução permanente. Então, vamos continuar fazendo a revolução até todo mundo virar socialista. Isso, pessoal, implica um custo natural, que é a permanência numa guerra que parece que não tem fim.
Então, imagine se agora você vai mergulhar na guerra com o resto do mundo. Não é? Complicado. Do ponto de vista prático. Então, isso é uma ideia que, né, pode ser charmosa, romântica, mas do ponto de vista prático, ela é difícil. E o Stalin, ele já dizia o seguinte, não, primeiro nós vamos fortalecer o socialismo aqui na União Soviética, foi chamado de socialismo num país só. É como se ele dissesse, ó, a primeira a gente resolve, ajeita o nosso negócio aqui, e num segundo momento, aí sim, a gente parte para espalhar a revolução pelo resto do mundo. Né? O Stalin, pessoal, né, ele mexeu os pauzinhos cá, colar, e ele ganhou a disputa pela sucessão do poder, tá bom? Quando ele ganha a disputa, o que ele faz? Né? Se os governos socialistas, em geral, são governos ditatoriais, é possível falar que uns são mais violentos do que os outros. Então, o stalinismo ele mergulha no radicalismo total. Então, vê aí, ó, o Stalin fica quase 30 anos no poder, né? Entre 24, 34, 44, vai morrer lá em 53. 29 anos no poder é muito tempo. E o Stalin ele é um cara muito brutal, né? Então, ele prega o que a gente chama de totalitarismo. O totalitarismo de esquerda, né, tem o totalitarismo de direita, o nazismo, né, e tal, o fascismo. Mas o totalitarismo, pessoal, ele se caracteriza por quê? Porque o Estado, o governo, ele tenta controlar todos os aspectos da vida das pessoas, né? Do seu comportamento, do que eles leem, né? Como eles pensam, o que eles professam e assim por diante. Mas se você faz parte do grupo que está no poder, se você concorda com eles, ok, então não tem problema nenhum. Mas quando você não concorda? Aí começam as chamadas expurgos e as perseguições. Então, o Stalin ele ficou meio paranoico. Então, todo mundo que não dizia amém para ele era um traidor da revolução. Então, simulavam-se, né, os chamados julgamentos, e esses caras, todos eles, eram tidos como traidores. O próprio Trotsky teve que sair fugido da União Soviética. Né? O Stalin ele literalmente apagou todas as imagens do Trotsky da Revolução, de tanto que ele odiava o Trotsky. Então a gente vai ver aqui que tem perseguições não só de pessoas que defendem o capitalismo, mas de pessoas que não defendem como o Stalin está governando. Então a gente vai ver que, por exemplo, há uma grande polêmica, um fato que ainda muito obscuro desse período é o chamado Holodomor, que é a chamada Grande Fome Ucraniana. Então, nesse momento, há uma apropriação em massa da produção agrícola, né? E alguns locais vão sofrer mais do que outros, né? Então, assim, os críticos do stalinismo vão dizer o seguinte: a fome na Ucrânia ela foi deliberada, ou seja, foi feita de propósito. Há quem trabalhe, olha, a gente está falando dos números aí, há quem trabalhe com o número de 10 milhões de pessoas mortas de fome. 10 milhões de pessoas mortas de fome. Né? Há aqueles que afirmam que não foi uma coisa deliberada, né? A grande fome não foi uma coisa deliberada, mas foi uma consequência da desregulação da produção na época e da intransigência do Stalin e assim por diante. Né? Independentemente do ponto de vista que você utiliza para interpretar o fato, o Holodomor existe, resistir. E assim, milhões de pessoas literalmente morreram de fome. Claro que isso ficou muito tempo, né, abafado, né? Havia um problema muito grande de circulação de informação, né, como há em todo regime ditatorial. Tá. Do ponto de vista econômico, há uma nova abordagem, que são chamados planos quinquenais. Lembra que eu disse para vocês, a lógica do capitalismo é a lógica do lucro. O cara te vende um negócio que ele quer lucrar. Ótimo, não tem problema. Essa lógica não existe, né, no socialismo. Então, a lógica do crescimento é uma lógica de planejamento. Tá? Eu quero crescer porque eu quero desenvolver tais e quais aspectos aqui da sociedade. Então, com o Stalin surgem os chamados planos quinquenais, que é basicamente o seguinte: ó, o que a gente quer daqui a 5 anos?
Ah, eu quero desenvolver a indústria X, Y, fazer A, fazer B. Ok, ótimo. Esses planos quinquenais, na verdade, eram um plano de meta, né? É o que economia a gente chama de economia planificada, né? A gente planeja como nós queremos que ela siga, né? Os planos quinquenais, as metas, em geral, elas eram ultrapassadas, tá bom? E por quê? Porque a Rússia era muito atrasada. Então, assim, quando esses caras, por exemplo, implementaram uma industrialização pesada, pesada mesmo, é claro que assim, eles vão bater metas muito altas porque não existia praticamente nada, né? Muito pouco. O mesmo de, por exemplo, planos para a educação em massa. Ah, mas a maioria das pessoas passaram a ser educadas, isso foi feito muito rápido. Sim, mas a maioria do esmagador das pessoas eram ignorantes, né? Eram analfabetas. Então a gente vai ver que esses resultados positivos, do ponto de vista numérico, eles existiram, tá bom? Né? Há um preço de um governo totalitário, né? De um governo autoritário. E aí a gente vai ver que nesses planos quinquenais, quais são os objetivos principais? Primeiro é a construção de indústria de base. O que é a indústria de base? É a indústria de transformação de minério, de extração e transformação de minério, né? Máquina que faz máquina, digamos assim. E há uma coletivização da produção agrícola, tá bom? Então, a produção agrícola vai ser toda controlada pelo Estado. Ah, produzimos 200 quilos de não sei o quê. Beleza, um X fica aqui para a comunidade, o resto o governo que pega e distribui de acordo com o seu entendimento. Né? Tanto que era muito comum as pessoas receberem cupons que davam direito a alimentos. Né? Não tinha supermercado. Né? Hoje, por exemplo, você vai ao mercado e você compra o quanto seu dinheiro der e o que você quiser, você tem liberdade para isso. Nesse regime, não. Você ganha um cupom, é tipo um kit cesta básica, para a gente tentar entender. Um cupom de cesta básica. Então, você vai lá, a cesta básica tem A, B, C e D, você não escolhe, é o que o Estado dá. Tá bom? Então, isso torna né, a vida também bastante dura. Tá? Esse stalinismo, pessoal, ele vai levar a Rússia a entrar na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Esse é um tópico que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Mas aqui é só para a gente dar uma olhada como é que ficou essa Rússia, tá bom? Essa União Soviética, tá? Então a gente vê aí que nós temos dentro delas as chamadas repúblicas do Cáucaso, né? Ali da Armênia, Azerbaijão, Geórgia, que é toda uma galera que tem uma cultura própria, uma religião própria. Nós temos as repúblicas muçulmanas em verde, né? Nós temos as repúblicas eslavas, né? E nós temos a República Russa, tá bom? O que antes era a Rússia, tá? Então, essa é a fronteira da União Soviética, tá bom? Bom, com isso, terminamos aqui